Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Neste momento estamos iniciando nosso culto de forma online do Ministério ADPP, devido às restrições de isolamento social, amém? E eu quero começar com uma oração nesta noite, pedindo ao Senhor para nos guardar, nos ajudar nestes momentos difíceis que estamos todos passando, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus Santo Pai amado, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pela oportunidade que estamos tendo nessa noite, Senhor, de ouvir, Senhor, mais a Tua palavra, de bendizer o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor Deus Santo Pai amado, perdão pelos nossos pecados, Senhor, e ajuda, Senhor Deus Pai amado, para que nós estejamos fazendo tudo de forma que agrade a Ti, que seja, Senhor Deus Santo, alegre aos Teus olhos, Senhor, a forma como nós agimos, Senhor, na nossa vida. E pedimos, Senhor, orienta-nos, Senhor, a cada passo, a cada momento, Senhor Deus Santo Pai amado, a cada situação, Senhor Deus Pai amado, que o Teu povo passar, Senhor, que nós busquemos, Senhor, a Tua presença, Senhor Deus Pai Santo, crendo que nada foge do controle das Tuas mãos. Peço-te por este culto, esta noite, que cada um que estiver assistindo, Senhor, seja edificado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo, Senhor Deus Pai amado, que for colocado nesta noite, Senhor, que haja, Senhor Deus Pai amado, edificação nos corações, Senhor, e que, Senhor Deus Pai amado, haja crescimento, Senhor, espiritual, crescimento, Senhor Deus Pai Santo, para que sejamos, Senhor Deus Pai amado, a cada dia mais filhos maduros, Senhor, aqui o Senhor se agrada, Senhor, das nossas atitudes. Nós agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Seguindo a leitura responsiva, eu lerei no livro de Atos, no capítulo 8. Amém? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e lastro de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora dar continuidade ao culto, será realizado agora um momento de louvor. Aqueles que conhecerem os louvores podem participar junto aí das suas casas e logo em seguida a palavra ministrada pelo nosso pastor João. Deus abençoe, eu agradeço a minha oportunidade e fiquem com Deus. O rio já passou, a canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte disse agora com você está. Deixa eu te dar seu olhar e deixa o mundo perceber que a
a Cristo, ó, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigo quando Cristo me encontrou para me salvar. Os seus braços me cercaram com conselho, sentou meus passos, fez-me caminhar. Ninguém tem amor igual a Cristo, ó, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Ninguém tem amor igual. Cada instante está comigo e me segura mais e mais do seu amor, do seu poder. Até que um dia nesta terra santa e pura, que o semblante muito querido eu possa ver. Ninguém tem amor igual a Cristo, ó, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Ninguém tem amor igual. Ninguém tem amor igual. Ninguém tem amor igual. Aleluia. Paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Amados, hoje eu vou trazer para os amados uma palavra que, infelizmente, irmãos, nós ainda não podemos estar juntos devido aí ao avanço dessa pandemia, devido às restrições do governo. Por isso eu peço aos amados que se cuidem, tomem todas as medidas de prevenção, distanciamento social, sem aglomerações, usando máscara, usando álcool em gel, lavando as mãos, para que esse mal passe logo. E logo nós podemos estar juntos novamente, adorando o Senhor na casa do Senhor. Amém? Eu quero trazer para os amados uma palavra que está no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 6, nos versos de 1 ao 8. E aconteceu que, com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então
arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, a maldade humana, ela estava muito grande na face da terra. Os homens estavam em muito pecado. E Deus, então, ele olha para a terra e vê tudo aquilo que o homem estava fazendo. A sua criatura estava em grande maldade, em grande pecado. Eu entendo, irmãos, o coração de Deus, naquele momento em que ele olha para a terra e ele vê a sua criatura em todo aquele pecado, cometendo tudo aquilo a qual desagrada o coração dele. Eu acredito que houve uma tristeza muito grande no coração de Deus naquele momento. Porque, irmãos, para quem é pai e para quem é mãe, vai entender o que eu vou dizer agora. Que quando você cria o seu filho com todo amor, com todo carinho e com toda dedicação, e aí você vê o seu filho se desviando do caminho certo e começando a trilhar um caminho errado, grande é a decepção, grande é a tristeza. E eu acredito que Deus, naquele momento, ele estava decepcionado com o povo, ele estava decepcionado com a criatura, ele estava entristecido com a criatura, porque era algo, eram pessoas, era um povo que ele havia criado para adorar a ele. E pelo contrário, o povo estava em grande pecado, em grande maldade. Irmãos, nós sabemos que nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, porque aquele povo, irmãos, não tem muita diferença do povo de hoje. E trazendo para os dias de hoje, nós vemos que também o povo está em pecado, o povo está em maldade. Tudo pelo modismo. Algumas emissoras de TV, elas nos faz acreditar de que o pecado ele é bonito e que o pecado é moda. Nós vemos em algumas emissoras de TV o homossexualismo, nós vemos o adultério. E isso acaba influenciando as pessoas, porque nós somos pessoas influenciáveis. Então isso acaba influenciando as pessoas e acaba distorcendo e fica parecendo que é uma coisa certa, que é uma coisa bonita de se fazer e que é moda. Infelizmente, irmãos, nós somos desta forma. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo modismo e Satanás, com toda a sua astúcia e toda a sua inteligência, ele vai então colocando novidades, pecados novos, ele vai criando alternativas para ele poder enganar o povo. Tudo por causa do modismo. A TV, ela passa uma imagem de que o errado, ele passa a ser certo.
ele passa a ser bonito. E nós, pela moda, nos deixamos levar por essas influências que Satanás vai colocando diante da nossa frente. Porque daqui a pouco, irmãos, o homossexualismo ele deixa de ser moda. O narguile ele deixa de ser moda. E aí Satanás vai inovando, vai trazendo coisas novas para levar o povo à perdição. Aleluia. Infelizmente, amados, para aquele que se deixa influenciar, aquele que se deixa levar, Satanás ele é astuto. Então ele traz essas novidades e ele usa dos meios de comunicação para poder enganar, para poder levar o povo ao pecado. E trazendo uma falsa imagem de que aquilo já não é mais pecado como era antes. Aleluia. Só que eu e você nós podemos mudar. Só que Deus ele não muda. Então o que era pecado para Deus no passado é pecado para Deus no presente e vai ser pecado para Deus no futuro. Aleluia. Deus ele não muda. Vai continuar sendo pecado. Deus então ele olha para aquele povo. O povo tudo em pecado, ele se arrepende de ter criado o povo. Imagina, irmãos, a tamanha decepção de Deus naquele momento. Que é a mesma decepção que eu e você temos quando nós criamos um filho. E esse filho ele sai dos caminhos. Esse filho ele começa a andar pelos caminhos errados. É a mesma decepção, irmãos. Não tem diferença nenhuma. Então dá para a gente se colocar no lugar de Deus diante dessa posição que Deus tomou. Diante dessa decisão que Deus tomou, dá para a gente se colocar no lugar de Deus. Porque quando nós temos alguém a qual nós amamos, a qual nós dedicamos o nosso ensinamento, e a pessoa acaba saindo e indo para o lugar errado, andando em caminhos errados, nós ficamos decepcionados. E com Deus não é diferente. Aleluia. Mas só que, irmãos, Deus ele olha e ele vê um justo. Oh, glória. No meio de todo aquele povo, irmãos, no meio de todo aquele pecado, no meio de toda aquela maldade, Deus olha do céu e ele enxerga um justo. Oh, aleluia. Oh, glória. E ali então, meus amados, Deus, ele decide acabar com o povo. Oh, glória. Só que esse justo que Deus achou, porque, irmãos, pode ter o pecado, pode ter a maldade, pode ter o povo mau, mas no meio da maldade, no meio do pecado, ainda existem pessoas justas. Oh, aleluia! Ainda existem aqueles que pregam a verdade. Ainda existem aqueles que fazem a vontade e o querer de Deus. Ainda existem aqueles que colocam o joelho no chão. Existem ainda aqueles que jejuam. Existem aqueles ainda que buscam intimidade com Deus e que são tementes ao Senhor. No meio da maldade, no meio do pecado, existem homens e mulheres que não se deixam levar pelo modismo, mas que se deixam levar pela palavra, mas que se deixam levar pela vontade de Deus. Aleluia. La xerebassúria canta lamanai. Então Deus chega para esse justo e manda então ele construir uma arca. Deus diz a ele: eu vou acabar com tudo. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra.
E com detalhes, irmãos. Deus então passa tudo para Noé com detalhes de como ele tem que construir a arca. Deus passa então a altura, Deus passa a largura, Deus passa todos os compartimentos e Deus passa também quem ele tem que trazer para dentro da arca. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus, ele é rico em detalhes. O nosso Deus, ele é detalhista. E tudo que ele faz, e tudo que ele determina para a gente fazer, é com perfeição. Não é nada, irmãos, mal feito. É tudo perfeito, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da perfeição. Aleluia. É o Deus que faz tudo com zelo e com perfeição. Aleluia. Então, irmãos, ele passa todos os detalhes e todas as características de como ele quer a arca e de como essa arca deve ser para quando ele mandar o dilúvio, Noé poder se salvar e ainda salvar aos animais que ele tinha determinado para Noé, para pegar macho e fêmea de cada espécie. Aleluia. Então Noé, obediente à palavra do Senhor, ele começa então a construir a arca. Eu imagino, irmãos, Noé construindo aquela arca, Noé ali trabalhando, e o povo maldoso em pecado, provavelmente olhava para Noé e achava que Noé era um louco. O que este homem está fazendo? E provavelmente também Noé ele deveria ser zombado por aquele povo, por estar construindo uma arca. E eu acredito, irmãos, que Noé, enquanto ele esteve construindo aquela arca, ele ainda pregava a palavra do Senhor e pregava o arrependimento. Aleluia. O povo ainda tinha tempo, irmãos, para poder voltar atrás, se reconciliar e mudar a história. Porque não foi da noite para o dia que Noé construiu aquela arca. Com certeza, irmão, levou muito tempo. E era muito tempo sendo zombado, sendo chamado de louco por aqueles pecadores. Aleluia. Aqueles pecadores que se achavam sábios. Aqueles pecadores que se achavam que sabiam de tudo. E que Noé era o louco, era o inconsequente. Só que, irmãos, para Deus o sábio era Noé e os loucos eram aqueles que estavam em pecado caminhando para a morte. Os que se achavam sábios eram os loucos. Só que eles, na sabedoria deles, eles não sabiam para onde eles estavam caminhando. E provavelmente Noé era visto como louco. Só que a Bíblia diz que Deus ele usa os loucos para confundir os sábios. Aleluia. Então Noé, na sua loucura, para aqueles pecadores, Noé na sua loucura, ele era o mais sábio de todos. Xerebassúria, canta lamanaia. Irmãos, se apartar do pecado e fazer o querer de Deus é sabedoria, não é loucura. Embora, irmãos, para o povo, nós, crentes, somos loucos. Aleluia. Para quê? Ir para a igreja 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana. Para que jejuar? Para que orar todos os dias? Para que ler a Bíblia?
Isso é coisa de louco. Só que os loucos são aqueles que estão buscando pela salvação e almejam morar com Cristo e ver Deus face a face. Xerebassúria canta lamanaia. Aleluia. E aqueles que se acham sábios, que estão caminhando para o pecado, infelizmente, estão caminhando, a sua sabedoria está levando para a morte. Aleluia. Glória a Deus. E Noé, então, ali trabalhando, dia após dia, para construir a arca e fazer de acordo com o que Deus tinha mandado. Estava cumprindo uma ordem de Deus. Estava fazendo o querer de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, ali Noé, depois de concluído, depois de feito a arca, antes de Deus mandar o dilúvio, então Noé, ele entra na arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Irmãos, a Bíblia não nos relata como foi a vida da esposa, dos filhos e das noras de Noé. Porque a Bíblia me diz que Deus olhou e viu um justo. Então eu não sei como é que era a trajetória de vida da família de Noé. Mas por causa de um justo, entrou Noé e toda a sua família, conforme diz em Gênesis, no seu capítulo de número 7, no verso de número 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então aqui Deus diz que viu Noé justo diante dele, mas não citou a família. E nós não sabemos qual era a trajetória de vida da família e como que a família de Noé agia. Só sei que por causa de um justo conseguiu salvação para toda a família. Aleluia. Irmãos, um justo sequer se colocar o joelho no chão, clamar a Deus com sinceridade, buscar a face de Deus e se humilhar diante dele, vem salvação para ele e vem salvação para a casa dele também. Aleluia. Porque eu entendo isso quando eu leio Gênesis capítulo 7, no verso de número 1, o meu entendimento é esse, que através de Noé, através da justiça de Noé, através da retidão de Noé, através da obediência de Noé, teve salvação, não somente para ele, mas para toda a casa dele. Aleluia. Entraram todos na arca. E ali me diz que Deus, ele fechou a porta por dentro. Às vezes, irmãos, tem portas que são fechadas e nós não entendemos. Às vezes até reclamamos, murmuramos, questionamos com Deus o porquê de fechar essa porta. Mas quando chega lá na frente, nós vamos entender que Deus fechou a porta naquele momento para salvar da tempestade que estava por vir. Aleluia! Porque foi isso que aconteceu com Noé. Noé, ele entrou com a família dele para dentro da arca e Deus fechou a porta. Fechou por quê? Para salvar ele de uma tempestade que estava por vir. Então, irmãos, se acontecer de Deus fechar uma porta, não reclama, dá glória a Deus e agradece. Porque Deus talvez está te livrando de algo pior que está por vir lá na frente. E por isso ele está fechando a porta aqui. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos?
é você ter gratidão a Deus em qualquer situação. Independente do momento que você esteja vivendo, independente do que você está passando atualmente, agradeça a Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes a porta fechada é livramento lá na frente. Glória a Deus. Aleluia. Deus então, ele fecha a porta. E aí então vem o dilúvio. 40 dias e 40 noites. Eu imagino aquele povo que estava em pecado, que estava em maldade. Quando começa a chuva, porque a água ela não aumenta de uma vez. Então provavelmente veio chuva no primeiro dia. Tudo era festa e tudo era alegria. Veio a chuva no segundo dia. Veio a chuva no terceiro dia. E a água então começou a aumentar. E eu acredito que aí começou a vir a preocupação. E aí talvez possa ter vindo o arrependimento, porque Noé, provavelmente, ele tinha pregado a palavra e ele tinha dito que Deus ia mandar chuva na terra e que ia acabar com tudo, e talvez não levaram em consideração a pregação. Talvez não deram crédito para o profeta. Irmãos, nós sabemos e temos que ter discernimento e sabedoria quando Deus está falando. Aleluia. E quando é Ele que está falando, nós temos que ouvir, obedecer e fazer o querer dele. E não ignorar. Porque provavelmente Noé ele foi muito ignorado por aquele povo enquanto ele estava pregando. Não deram crédito nenhum porque era um louco. Na ideia daquele povo, no pensamento daquele povo, Noé, ele era louco. E aí então, irmãos, começou a água a aumentar. Começou a chuva a vir e a água começou a aumentar. E eu acredito que junto com a água aumentando veio também a preocupação e o arrependimento. Só que já era tarde. Aleluia. Já era tarde, irmãos. Porque não tinham ouvido a voz de Deus. Irmãos, vamos ouvir a voz de Deus e vamos fazer o querer de Deus enquanto ainda há tempo. Porque depois, irmãos, que começar o dilúvio e a porta estiver fechada, já não há mais o que fazer. Aleluia. Eu imagino aquele povo com a água aumentando, todos indo em direção à arca, para querer ter um lugar lá dentro e conseguir se salvar. Só que Deus já tinha fechado a porta. Deus já tinha dado tempo para aquele povo se arrepender. Só que não adiantou. Eles só foram realmente acreditar na palavra de Deus a partir do momento que eles estavam em uma situação difícil e que já estavam prestes a morrer. Tiveram um longo tempo para poder se arrepender. E não se arrependeram. Aí no último instante, provavelmente se arrependeram e tentaram a salvação, mas já não dava mais tempo. Aleluia. Aproveite o tempo que você tem. Procura Deus enquanto se pode achar. Porque eu acredito que vai chegar um momento que vai procurar e já não vai achar mais. Por enquanto nós temos esse tempo e nós temos esta oportunidade. Então aproveite a oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos. O tempo é agora. Não é amanhã e não é depois. O tempo é agora.
Aproveite o tempo que você tem agora. Aproveite o fôlego de vida que você tem agora. Aleluia. Para poder se arrepender e almejar aquilo que todos nós almejamos, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Chuva por 40 dias e 40 noites. E após então, irmãos, esse período de chuva, que chegou a encobrir até os montes, quando a chuva cessou, Noé então, ele solta um corvo. Esse corvo vai e volta. Depois Noé, ele solta uma pomba. Esta pomba vai e também volta porque ela não tem onde pousar. Noé então ele aguarda mais 7 dias. Sabe o que é isso? Paciência. Noé, ele esperou em Deus com paciência. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos tudo para ontem. Não temos paciência em esperar o tempo de Deus. Aleluia. Queremos tudo no nosso tempo e do nosso jeito. E muitas das vezes, por essas atitudes de querer tudo no nosso tempo e no nosso jeito, nós acabamos avançando o sinal, passando à frente de Deus e fazendo tudo conforme o nosso querer. E aí sabe o que acontece, irmãos? O erro é 100%. A chance de dar errado é muito grande. Sabe por quê? Porque passou à frente de Deus. Nos antecipamos a Deus. Não consultamos a Deus. Porque também quando não consultamos a Deus, a chance de dar errado ela é muito grande. E nós temos um exemplo na Bíblia que aconteceu com Josué quando foram atacar a cidade de Ai. Cidade pequena, poucos soldados, pegou um número pequeno também de guerreiros e mandou para a cidade de Ai sem consultar a Deus. O que aconteceu? Derrota, decepção, humilhação. Aquele que não consulta a Deus, com certeza, irmãos, é derrota que vem pela frente. Porque não colocou Deus na situação. Deixou Deus de lado. E se antecipou. Passou à frente dele. E Deus, irmãos, nessa situação, Ele deixa você caminhar. Ele deixa a gente caminhar e Ele deixa a gente ir. Até onde dá. E com certeza, dá na derrota como aconteceu com Josué. Foi derrotado e foi humilhado. Se arrependeu, pediu a direção para Deus e foi para a guerra de novo. O que aconteceu? Vitória. Porque quando você coloca Deus na sua situação, quando você coloca Deus na tua guerra, quando você coloca Deus na tua briga, é vitória na certeza. Aleluia. Porque aí, irmãos, não é mais com você. Não é mais comigo, mas é com Deus. Por quê? Porque você colocou Ele na situação. Aleluia. Deixa Deus cuidar da tua vida, cuidar da tua casa e cuidar da tua família. Coloca Deus nesta situação que você está vivendo agora. Põe Ele na situação. Talvez a situação está difícil. Talvez já chorou muito. Já teve muito choro, muita decepção. Mas põe Ele na situação. Coloca nas mãos dele o que você está passando, o que você está sofrendo.
Põe ele nessa guerra, não guerreia sozinho. Não vá para essa batalha sozinho. Mas coloca Deus com você nesta batalha. Aleluia. Davi, quando foi enfrentar o gigante, quando ele foi enfrentar Golias, ele disse que ele ia pelo Senhor. Então vá na sua guerra, vá na sua batalha, em nome do Senhor. Não em seu nome, mas põe Deus na tua situação. Porque a vitória, ela é certa, mesmo que pareça impossível. Porque para Davi, diante de Golias, parecia ser impossível a vitória. Eu acredito que o povo que estava vendo de fora, o povo que estava à volta daquela situação, já estava pensando, perdeu, vai ser estraçalhado. Mas pelo contrário, Davi, ele usou a força de Deus. Ele foi em nome do Senhor e a vitória foi certa. Aleluia. Aleluia. Noé, então, ele esperou 7 dias e soltou a pomba. Mais uma vez. E a pomba, então, ela retorna com galho de oliveira nos bicos. Ou seja, ela voltou com algo de muito valor no bico. Ali foi uma esperança para Noé, dizendo, lá fora, depois que a porta se abrir, vai ter algo de valioso para você. Aleluia. Porque, irmãos, o azeite era uma coisa muito valiosa. O azeite, ele era usado como hidratante para a pele. Ele era usado como alimento. Ele era usado para manter a iluminação dos lugares. Amém, glória a Deus, meus amados. O azeite era uma coisa que tinha muito valor naquela época. Essa é a regra, né? Então aquela pomba, ela retorna com um galho de oliveira no bico. Era Deus dizendo para Noé, eu fechei a porta, mas quando eu abrir, vai ter algo de valioso para você. Com fé, aleluia. Passando por esse processo, precisamos ser Noé, ele teve paciência. Precisamos obedecer às regras. A porta fechou, médicas e sanitárias do Fique país. Em paz. Precisamos continuar. Fica tranquilo. A Deus. A situação não está fácil. Precisamos cumprir. Fique em paz. Amém? Na terça-feira, fica tranquilo. Nós faremos uma Deus, ele está no negócio. Falando um pouquinho sobre e quando tiver a vitória, vai ter algo de valioso para Deus entregar nas suas mãos. Aleluia. Um pouco sobre a geração de Oh, glória. Amém? E na quinta-feira, após a transmissão Noé espera palavra, então, né? Continua mais 7 dias. As mulheres que Jesus amou. Nós e já sabendo que algo de valioso esperava ele do lado de fora. A respeito da ceia. Amém? Domingo. Solta a pomba novamente. Do mês. Se estivéssemos presencial, estaríamos ali. E a pomba não retorna mais. Mas nós não vamos deixar de realizar. Porém, vamos Noé ainda aguarda regras, por mais um tempo. Irmãos, participem e não fiquem e após 2 meses, Senhor, sem ter comunhão com o Senhor, Deus manda Noé sair que Deus abençoe com a sua família. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Papai amado, por esta palavra desta noite. Aquele momento em que a porta da arca Senhor, se abre. Obrigado, Papai amado, e Noé olha usar os teus servos para o horizonte. Para nos libertar de julgos, papai. E Deus provavelmente brada no coração dele dizendo, desfruta, é tudo seu. Meu Deus. Aleluia. Continua cuidando do seu povo, papai. Continua cuidando da tua igreja, não deixe que os seus se percam, papai amado. Que desfruta as ovelhas se dispersem, do que eu tenho para você. Senhor amado, este ajuda, é o Senhor, prêmio que eu tenho para entregar nas suas mãos, por causa que você foi um homem justo, você foi um homem obediente. Que o Senhor possa
Você não se deixou levar pelo pecado. Abençoar a nossa caminhada, papai amado. Você teve paciência em mim. Sobre nós, papai. Agora, que o Senhor possa, Senhor, aproveita tudo isso que você está vendo à sua frente. Aonde é pessoas seu. ainda estão nesse mal, papai. E aí, Senhor, segundo a tua vontade, cura, Deus amado, liberta, Senhor amado. Aquele traz de volta a vida, que é papai, justo, em nome de Jesus, Senhor. que é obediente, mas que a tua vontade que seja soberana, papai, sobre nós. Que faz o querer de Deus. E que tem paciência. Em nome de Jesus. Não é aquele que murmura, Irmãos, aquele que não cobra, estranhem, porque, na verdade, aquele que questiona, eu estou gravando, mas é aquele que só agradece. Culto, sabe o que Deus tem para a vida dele? Noite, amém? É que nós vamos colocar tudo gravado. É o prêmio. Então temos que gravar com o presente. Amém? Mas Deus abençoe a cada um. É a vitória. Tá? Que sua casa seja abençoada, seus filhos sejam abençoados e que o grande o que Noé faz então? A graça do nosso Senhor e a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca é em gratidão a Deus pelo livramento. Todos digam em gratidão a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, pela salvação, por ter salvo ele, a família. Vem aprender sobre a... Noé, então, ele constrói um altar e oferece o melhor em sacrifício a Deus. Aleluia. Seja grato. Sejamos gratos a Deus, oferecendo o nosso melhor para Ele. Qual é o seu melhor, irmão, que você tem para oferecer para Deus? Eu não sei, mas você sabe e Deus também sabe. Então ofereça o que você tiver de melhor para o Senhor. Isso é gratidão. Isso alegra o coração de Deus. E após então, irmãos, Noé ter feito um sacrifício a Deus, Noé ter levantado um altar ao Senhor e ter feito sacrifício, oferecendo o que ele tinha de melhor para o Senhor, Deus então faz uma aliança com Noé. E diz que não destruiria mais o povo. E que colocaria um arco no céu e que toda vez que ele olhasse para aquele arco, ele lembraria da aliança que ele tinha feito com Noé. Com a aliança que ele fez com o povo. E que não destruiria mais. Eu acredito, irmãos, que esse é o motivo de estarmos vivos. Este é o motivo de estarmos aqui. Sabe por quê? Não é porque merecemos não, irmão. Porque nós não merecemos. Somos falhos, somos pecadores. Temos ainda muito que melhorar. Mas continuemos nessa posição. Continuemos nessa fiação. Tentando melhorar a cada dia. Precisamos melhorar bastante. Mas vamos buscar melhorar a cada dia mais. E o motivo de estarmos aqui, irmãos, foi essa aliança que Deus fez. E porque a misericórdia dele, aleluia, se renova a cada manhã. Sejamos gratos a Deus. Sempre. Sejamos gratos sempre, irmãos, pela presença do Senhor em nossas vidas, pela sua misericórdia. Sejamos gratos por Ele estar nos sustentando, por Ele estar nos conduzindo. E que sejamos justos diante dEle, para que conseguimos chegar àquilo que nós almejamos, que é a salvação para a nossa vida e para a nossa família. Noé, por sua justiça, ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Então que nós sejamos
justos diante de Deus. Que nós venhamos colocar os nossos joelhos e apresentar os nossos entes queridos diante do Senhor. E pedir para que Deus venha trabalhar. Pedir para que Deus ele venha fazer o melhor. Pedir para que Deus ele venha operar. Que ele venha tocar esses corações. Que ele venha alcançar esses corações. E que a salvação chegue tanto para nós, como também para os nossos familiares. Meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra da parte do Senhor. E que nós venhamos, a cada dia, nessa guerra constante, sairmos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém, glória a Deus, meus amados. Obedecer, essa é a regra, né? Obedecer. Nós estamos passando por esse momento difícil, mas também um momento de obediência. Amém? Então, irmãos, vamos continuar com fé, acreditando, passando por esse processo. Precisamos ser fortes nesse momento, precisamos obedecer às regras das autoridades médicas e sanitárias do país, precisamos continuar adorando a Deus. Nós temos uma missão que precisamos cumprir. Amém? Na terça-feira, amados, nós faremos uma live de ensino falando um pouquinho sobre a geração de Caim. Amém, queridos? Então não percam às 20 horas na terça-feira. Vamos falar um pouco sobre a geração de Caim. Amém? E na quinta-feira, após a transmissão da palavra, né? Continuando a campanha As Mulheres que Jesus Amou, nós estaremos instruindo os irmãos e irmãs a respeito da ceia. Amém? Domingo, o próximo é o último domingo do mês. Se estivéssemos presencial, estaríamos ali realizando a nossa ceia. Mas nós não vamos deixar de realizar. Porém, vamos colocar com regras, amém? Para que todos os irmãos participem e não fiquem sem tomar a ceia do Senhor, sem ter comunhão com o Senhor nesse mês. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Papai amado, por esta palavra desta noite, Senhor amado. Senhor, obrigado, Papai amado, por o Senhor usar os Teus servos nesse tempo difícil para nos libertar de julgos, Papai, para nos direcionar, Senhor, em nome de Jesus. Quero Te agradecer, meu Deus. Continua cuidando do Seu povo, Papai. Continua cuidando da Tua igreja, Senhor. Não deixe que os Seus se percam, Papai amado, que as Tuas ovelhas se dispersem, Pai. No nome de Jesus, Senhor amado, nos ajuda, Senhor amado. Queremos cada dia mais, Senhor amado, ser servos, Papai. Administrar, Senhor amado, as Tuas ovelhas, o Teu rebanho, Papai. Que o Senhor possa nos dar força para continuar, Senhor. Abençoar a nossa caminhada, Papai amado. Que a Tua vontade seja feita sobre nós, Papai. Que o Senhor possa, Senhor amado, visitar os leitos de hospitais, Senhor, aonde pessoas ainda estão com esse mal, Papai. E aí, Senhor, segundo a Tua vontade, cura, Deus amado, liberta, Senhor amado, traz de volta a vida, Papai, em nome de Jesus, Senhor. Mas que a Tua vontade seja soberana, Papai, sobre nossas vidas, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não estranhem, porque na verdade eu estou gravando essa finalização de culto num horário diferente, não é à noite, amém? É que nós vamos colocar tudo gravado, então temos que gravar com antecipação, amém? Mas Deus abençoe a cada um, tá? Que sua casa seja abençoada, seus filhos sejam abençoados e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e todos digam amém. Um abraço, até
terça-feira, às 20 horas. Venha aprender sobre a geração de Caim. Um abraço.